Fala galera, fala pessoal, meu nome é Vitor, tô passando aqui para deixar uma palavra para você, diretamente do coração de Deus para o seu coração, para sua vida. Então assiste esse vídeo até o final. Se você gostou, deixa aquele seu like para a palavra de Deus alcançar mais vidas, para esse vídeo alcançar mais pessoas. Se inscreve se você não é inscrito aqui no canal, tá bom? Ativa o sininho aí para você receber palavras diariamente, receber palavras de Deus, para você estar mais conectado com Ele, tá bom? Então, partiu para a palavra? Olá pessoal, então, a palavra de hoje, quero ler com vocês um texto que vai falar um pouco sobre Sansão. Hoje vamos falar sobre a vida dele e eu creio que Deus vai falar um pouco aí com você. Juízes 16:20 vai dizer: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez, como das outras vezes eu me livrarei deles. Ponto. E o verso continua. Porque ele não sabia que o Espírito do Senhor havia sido retirado dele. Muita gente fala: Sansão perdeu essa força porque cortou o seu cabelo. Não. A Bíblia vai nos falar que o Espírito do Senhor tinha se retirado dele e a sua força foi embora. Porque quem dava força a Sansão era o Espírito do Senhor. Sansão perdeu a sua força, ele foi entregue aos filisteus. Os filisteus cegaram ele, levaram ele para a prisão. E após anos seu cabelo voltou a crescer. E colocaram Sansão uma certa feita numa festa, no meio das colunas do templo, onde estava um monte de filisteu. Sansão pediu de volta força ao Senhor, o Espírito do Senhor voltou a Sansão, deu força e ele matou a todos, inclusive a si mesmo. E a Bíblia vai dizer que ele matou mais em sua morte do que em sua vida. Só que quando você para pensar sobre a vida de Sansão, Sansão ele era um nazireu. O que é um nazireu, Vitor? É alguém com nariz grande, assim, grandão? Não, não é. Um nazireu é alguém que é escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Jesus era um nazireu e João Batista também era um nazireu. Existiram só 3 na Bíblia: Sansão, João Batista e Jesus. Os 3, um anjo foi visitar a sua mãe antes de eles nascerem. Assim foi com Jesus, o anjo foi a Maria e avisou. Assim foi com João Batista, o anjo foi até Isabel e a visitou e falou que ia ter um filho. E assim foi com a mãe de Sansão, só que não diz o nome da mãe de Sansão na Bíblia, só o do pai, que é Manoá. E Sansão ele era um nazireu. Se você ler Números, o livro de Números, vai dizer que sobre os mandamentos de um nazireu. O nazireu, existem 3 lições e ordenâncias básicas para ele que a maioria de nós conhecemos, que é não comer nem beber nada derivado da uva, não tocar em defunto, e não ingerir bebidas alcoólicas, né? Não cortar o seu cabelo, nenhum tipo de cabelo. E quando você vai ler a história de Sansão, você percebe que não foi somente o corte de cabelo. Sansão, uma certa feita, ele estava na vinha. Não sei se você já foi numa vinha, mas o cheiro da uva é muito bom. É muito impressionante, é algo incrível demais. É muito bom. Só que Sansão estava na vinha, mas tinha um problema. Sansão ele não podia comer nada da uva, nem beber nada da uva, mas Sansão estava na vinha. Você vai ver quando Sansão ele se casa com uma mulher que não é de sua terra, não é de Israel, uma mulher dos filisteus. Você vai ver que o casamento de Sansão foi, a Bíblia vai detalhar como
os jovens da época faziam. Se você parar para estudar como eles faziam, eles era regado de muito vinho. O casamento da época era regado de muito vinho, tanto que quando Jesus foi para o casamento, o primeiro milagre dele foi transformar água em vinho, né? E quando você vai ver, são vários barris de vinho que Jesus transforma. Então, era regado de vinho. E Sansão não podia nada da uva, não podia nada alcoólico, mas estava sendo regado a vinho no seu casamento. Sansão não podia tocar em defunto, ele tocou num leão que estava morto. E Sansão cortou seu cabelo. Ou seja, não foi só o cabelo, não foi só uma coisa, foi várias coisas, foram uma sequência de coisas que acarretaram no seu futuro, que acarretaram em Espírito Santo do Senhor se livrar, sair de Sansão. E quando você para olhar, você vê que Sansão foi o juiz que, de todos os juízes que passaram por Israel, ele foi o que menos juizou Israel, o que menos teve esse cargo de juiz por menos tempo, porque ele morreu muito cedo. Por que ele morreu muito cedo? Porque muita coisa aconteceu. Por escolhas erradas de Sansão. Sansão, ele desobedeceu várias vezes a Deus. Ele desobedeceu inúmeras vezes. E chegou um ponto que o Espírito do Senhor se retirou dele quando ele cortou o cabelo. Deus coloca na minha vida, coloca na sua vida escolhas. Coloca sempre dois caminhos. Coloca duas árvores, do bem e do mal. Coloca o caminho do bem e do mal. Coloca sempre uma escolha certa, uma escolha errada. Isso é o nosso cotidiano, isso é a nossa vida. Não é um momento ou outro, não é daqui 1 ano ou daqui 10 anos, é todos os dias. Todos os dias temos que fazer a escolha entre o certo e entre o errado. Vamos fazer o certo ou o errado. Mas Vitor, é tão pequenininho isso que eu vou fazer. É só uma mentirinha, Vitor. É só uma uvinha, Vitor. Mas você escolhe entre o certo e o errado. E esse pouquinho vai acarretando em coisas para o seu futuro. E nós temos que pensar nisso. Sansão, ele não estava preocupado em fazer o que era certo. Ele não estava preocupado com o povo que tinha para ele liderar. Porque existia o povo de Israel em sua mão. Ele era o libertador. Mas ele estava preocupado consigo mesmo. Nem consigo mesmo, porque ele estava fazendo coisas erradas que iriam destruir ele próprio. Então, que no dia de hoje nós venhamos parar e pensar como nós estamos agindo. Se nós estamos agindo como Sansão, ou se nós estamos agindo com coisas boas, escolhendo bem, porque isso vai acarretar em coisas futuras. Aí eu te pergunto, você está escolhendo fazer o que? O bem ou o mal? Quais são as escolhas que você está tomando? Quais são as escolhas que você está escolhendo? Quais são? Pense nisso, tá bom? Deus abençoe essa vida, Deus abençoe você. Tenha um ótimo dia.